Oi, amores, aqui é a Sundark novamente. E bom, vocês já devem ter reparado que a minha voz mudou. Gente, como o canal no YouTube tem vídeos mais longos, então eu decidi que eu vou gravar a minha voz e aumentar um pouquinho a velocidade. Então vocês têm esse privilégio de não estar com aquela voz horrorosa do CapCut, ok? Então, vamos pra nossa explicação. Bom, o vídeo de hoje é sobre casos de terror que ocorreram com jogadores no Roblox. Gente, já aviso pra vocês que esse vídeo vai ser um pouquinho longo, então se vocês quiserem, pega pipoca, pega alguma coisa pra vocês comerem, pra vocês poderem assistir esse vídeo, viu? Mas eu prometo pra vocês que o vídeo tá muito legal, então vamos para o vídeo. O primeiro caso é de uma menina que nós iremos chamar de Elisa. Elisa era viciada em Adopt Me. Ela passava 8 horas do dia dela jogando Adopt, fazendo trocas, e assim ela conseguiu conquistar um inventário que todo mundo gostava de ter. Com muitas tartarugas, muitas araras, muitos porcos, muitas vacas. E assim, ela se tornou uma jogadora muito rica. Todo mundo que via ela passando pedia troca pra ela, pra tentar conseguir pelo menos algum dos pets que ela tinha. E ela nunca aceitava as trocas porque ela não gostava de fazer troca com ninguém. Até que um dia, quando ela chegou da escola, ela entrou no Adopt Me e se deparou com uma menina que tava perseguindo ela. Ela pediu a Elisa em amizade e Elisa, como ela não tinha muitos amigos, ela decidiu aceitar. E essa menina começou a perseguir a Elisa, pedindo pets pra ela. Elisa começou dando um pet de raridade um pouco mais baixa. E a menina fingiu ter gostado para se tornar mais próxima de Elisa. Elisa achou que finalmente poderia ter uma amiga de verdade e ficou muito feliz. Até que algumas semanas depois, essa garota continuou pedindo pets para Elisa. E dessa vez, Elisa deu para ela um porco. Um daqueles que tem uma raridade bem difícil e que já saiu do jogo faz alguns anos. E essa menina não parou por aí. Pelo contrário, esse não era nem o começo do plano dela. Depois que Elisa deu o porco para ela, elas começaram a se tornar muito mais amigas. O tanto que a menina começou a perguntar para Elisa: quantos anos você tem? Aonde você mora? Você tem irmão? Perguntas que são um pouco estranhas, mas nada muito ruim. Então, como Elisa só tinha ela de amiga, ela decidiu responder algumas das perguntas que ela mandava. Essa menina, vamos chamá-la de Jenna, era muito amiga de Elisa. Passavam horas jogando. Agora que Elisa tinha um servidor privado, que não é tão difícil de conseguir, ambas puderam jogar sem serem incomodadas. Mas isso era bom para Jenna e não para Elisa. Elisa, a cada dia, confiava mais e mais naquela amiga, que parecia ser tão boazinha, tão confiável. E Jenna estava feliz que tinha conseguido enganar mais uma pessoa. Mas como assim? A Jenna não era uma amiga boa? Não, Jenna é uma garota muito aproveitadora e manipuladora. Ela já havia roubado várias garotas ricas como Elisa. E ela estava muito importada apenas com a localização de Elisa, já que Elisa era uma pessoa diferente das outras que ela já tinha roubado. Elisa era uma garota muito fácil de manipular e ela queria se aproveitar mais disso e tentar sequestrar a garota. E Elisa não fazia a menor ideia de que sua amiga era uma sequestradora manipuladora. E ela continuou sendo amiga dela, dia após dia, ganhando mais confiança, até que Elisa decidiu presentear a sua melhor amiga com um presente ótimo. Um Frost Dragon. Um pet que é um tanto quanto impossível de pegar. Mas Jenna, ela não disse nada para Elisa. Ela não recusou, não se importou que Elisa só tinha um e fingiu demência enquanto a amiga estava passando Frost para ela. Sei que parece estranho, mas se eu fosse a Elisa, eu nunca daria pets para uma pessoa que eu não conheço. Jenna agradeceu muito a amiga, dizendo o quanto ela era humilde e muito boa. Mas com o plano de Jenna quase concluído, Elisa estava satisfeita com a amizade e Jenna estava satisfeita que seu plano estava por um triz de dar certo. Até que depois de uns dias de doação, Elisa, em uma madrugada, percebeu uma mensagem em seu celular. Não era para ela estar acordada naquela hora, mas ela estava, pois ela não conseguiu dormir e ela pegou o celular escondido para jogar e se deparou com a sua melhor amiga Jenna online no Roblox. Que coincidência, certo? Não era. Jenna ficava o dia inteiro só esperando Elisa entrar no Roblox para jogarem juntas. Ela não queria deixar Elisa fazer amizade com mais ninguém além dela. Ela queria que
Elisa nunca esquecesse dela. Ela queria que tudo girasse ao redor dela. Ela queria que tudo fosse apenas para ela. Quando ela abriu o seu chat privado, se deparou com uma mensagem de Jenna que dizia o seguinte: Amiga, estou me mudando para a sua cidade. Em alguns dias eu estarei na sua escola. Elisa ficou muito alegre no mesmo momento que leu aquela mensagem e respondeu apenas com um simples coração e desligou o celular, pois ela estava muito feliz. E também porque já estava bem tarde, era mais ou menos 5 da manhã. E ela tinha que acordar às 8 para poder sair para a escola. Então, ela ficou enrolando mais alguns instantes na cama, mas com o celular desligado, e pensando em que momento ela citou a cidade que ela morava. E foi assim que ela começou a desconfiar de Jenna, pois ela não lembrava em que momento citou a cidade que morava, muito menos em que bairro ela morava. Ela só citou o estado, e o estado dela era muito grande mesmo. E não tinha como Jenna saber, pois a única rede social que as duas se comunicavam era o Roblox. E no Roblox, como vocês já sabem, não tem como você colocar a sua localização na sua biografia, nem mostrar onde você mora. O máximo que você consegue falar é a sua língua e o seu país. E só isso. Mas Elisa deixou isso de lado, já que ela achava que ela tinha esquecido em que momento ela citou isso para Jenna. Então ela foi dormir. E no outro dia, quando ela acordou, algumas horas, na verdade, ela foi pra escola como um dia comum. E quando ela estava indo embora, uma garota parou do lado dela. Uma garota muito alta. Ela tinha olhos fundos, um cabelo bagunçado, um sorriso largo e muita poeira nas roupas. Elisa ficou muito assustada e a menina falou: Oi, Elisa, você lembra de mim, não é? Amiguinha do Adopt Me. Elisa, na mesma hora, começou a gritar desesperada e saiu correndo. Ela saiu correndo por cada esquina da sua escola, mas por sorte, uma amiga de sua mãe que estava passando por ali a viu e rapidamente parou o carro e mandou Elisa entrar. Quando a amiga da mãe dela levou Elisa para casa, Elisa não conseguia se acalmar de jeito nenhum. Ela chorava, ficava assustada, não conseguia tocar no celular e estava muito abalada. Aquela garota tão sorridente, tão alegre, tão animada, estava tão triste, tão abalada, tão traumatizada, com um peso nos olhos que ninguém conseguia descrever. Após algumas semanas fazendo terapia, passando na psicóloga, Elisa conseguiu falar um pouco do que aconteceu. E quando a mãe dela soube, ela desinstalou o aplicativo do celular de Elisa. E Jenna nunca mais deu nenhum sinal de que ainda estava na cidade. Ou talvez não. Bom, gente, então esse foi o nosso primeiro caso. E como vocês repararam, ele foi muito longo. E não vai dar pra mim colocar todos os casos que eu tenho em um vídeo só. Então, se vocês quiserem que isso daqui vire um novo quadro aqui no canal, vocês comentem aí. Se vocês tiverem algum caso muito assustador que vocês querem contar para mim falar aqui no vídeo, é só vocês deixarem aí nos comentários. Um beijo e até os próximos vídeos.